Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando por nossa família, pelos nossos amigos, por todos aqueles que necessitam, pelos que se encontram nos leitos de hospitais, pelos que se encontram nas ruas, que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos e nos fortalecer na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cairmos em novas tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. O Evangelho nos diz: Tendes ouvido o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, 43 e 47. E se vós amais somente ao que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo também fazem os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, faça o bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muita avultada recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 36. Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui em uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quando ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que não nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas.
Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação de encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei da física, a de assimilação e repulsa dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. E o pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Então, ou seja, o que ele está falando aqui? Que não é ter o mesmo carinho, ter o mesmo ímpeto de alegria na presença de um inimigo como a gente teria na presença de um amigo. Não é possível isso ainda, mas que a gente não emita um pensamento ruim, que a gente não utilize essa questão de emitir corrente fluídica, um pensamento mau, que a gente se abstenha disso. E aí, como ele vem falando, o pensamento benévolo, o pensamento no bem, nos envolve num eflúvio agradável. Então, se eu não posso ainda perdoar, se eu não consigo tratá-lo como amigo, então que pelo menos eu não emita sentimentos de negatividade, de dificuldade para ele, que eu abstenha disso, que eu consiga, através do esforço e o burilamento, como ele fala, driblando o sentimento de orgulho, do egoísmo, conter esse ímpeto dentro de nós e não emitir esse sentimento ao outro, Porque senão estaremos na mesma vibração, na mesma condição, Continuando, daí a diferença de sensações que se experimenta a uma aproximação de um inimigo ou de um amigo. Ou seja, não tem como sentir esse sentimento agradável de estar na presença, de um amigo, mas que eu também não emita esse sentimento negativo, para fazer com que esses laços continuem distantes, que eu não consiga interagir, que eu não consiga dar um passo em direção ao perdão. Continuando, amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e aos outros o mesmo lugar no coração. Não é assim, Muitas vezes, quando uma pessoa perde a confiança, que você perde a confiança em determinada pessoa, não é de uma hora para outra que a gente restabelece isso, É aos poucos, é com o tempo. Não é assim? Continuando. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que a de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Ou seja, não alimentar isso, É saber que aquele que nos fez o mal está na mesma condição que nós. Não somos perfeitos e também não podemos exigir a perfeição de ninguém, E se ele fez, é porque ele desconhece aquilo que hoje para mim faz sentido, para ele não faz ainda. Então eu devo perdoá-lo. Ou pelo menos não nutrir esse sentimento de ódio, de rancor e de vingança. É tratar como um irmão que está comigo num processo de evolução. Às vezes,
É claro as coisas para mim, mas para outras pessoas não é, né? E não podemos impor a nossa verdade a ninguém. As pessoas aprendem a seu modo e a seu tempo. Não fala que a gente não muda ninguém? A gente não muda ninguém. O que podemos fazer é dar o exemplo, e através do nosso exemplo. É assim, não é assim que educamos os nossos filhos? Através do nosso exemplo. Também é assim com os demais, é através do exemplo, né? Continuando, é perdoá-los sem segunda intenção, incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa de caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, às vezes quando a gente fala nessa palavra, né, amar os nossos inimigos, a gente coloca um peso enorme em cima dela. E a gente vai lendo no Evangelho que Jesus sabe da nossa condição e da nossa dificuldade. E o que ele nos pede é um passo de cada vez, né? E aqui já está toda a diretriz, toda a forma que eu devo conduzir esse sentimento, né? Como a gente estava falando, é não ter ódio, é não ter o sentimento de rancor, é não alimentar esse sentimento em nós, né? Continuando, amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos, aquele para quem a vida presente é tudo. Só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego, e de qual somente a morte o pode libertar. Então, aquele que não acredita na vida após a morte se acha vítima de um inimigo. Só que a gente já viveu muitas existências e a gente acredita nisso. E sabemos que não somos vítimas. Então, se hoje estamos aqui na condição de inimigo, né? É porque em algum momento lá no passado eu também deixei a desejar. E se hoje estamos juntos, é por um único propósito: de estreitar esse laço de amor. É restabelecer esse laço de amor. Então, a escolha é minha, né? Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois nem por isso deixa de guardar rancor. É um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírito, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado. Olha aí o que nós estamos falando, né? E o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe-se pela própria destinação da terra, nela deve encontrar homens maus e perversos, que a maldade a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhes as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não se deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumento. Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão.
Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance aos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva ao mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envelheceriam e rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Então tá aí, né? Devemos buscar estreitar os laços de amor, né? E não querer mal, não odiar, não guardar esse rancor. E se eu ainda não consigo fazer isso, que eu pelo menos pare de alimentar esse sentimento em mim. E aí eu vou um passo de cada vez, caminhando, mas sempre ter em mente que o meu inimigo de hoje pode ter sido um amigo que eu feri no passado. E assim como eu não sou perfeita, eu também não posso desejar a perfeição de ninguém. E se hoje eu já estou na condição de entender, eu tenho que agradecer a Deus e dar a oportunidade do outro também aprender, né? Continuando o Evangelho, os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de qualquer coisa, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, não é um estado permanente a maldade. Todos nós também já passamos por isso. E se não estamos passando ainda, né? Porque não somos perfeitos, né? Mas é um estado, como ele nos diz, momentâneo de imperfeição. Continuando, sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra, num processo de obsessão, subjugação e de possessão, né? Evoluindo aí as questões de obsessão. E não é assim? Então, reconcilia-te com seu irmão enquanto estão a caminho. A gente já tem tanta dificuldade na nossa vida, a gente não precisa plantar mais. Então, que a gente tome esse cuidado no caminhar, para que a gente não saia chutando as pedras, porque amanhã teremos que voltar e recolhê-las, né? Cabia ao Espiritismo provar pela existência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Mais uma vez falando do exemplo, né? Às vezes pedimos perdão, mas até que ponto esse perdão atinge a minha forma de viver a vida,
né? Por exemplo, eu fiz mal a uma pessoa e aí eu peço perdão, mas ele vai me observar e ele vê que eu continuo ainda chutando as pedras do caminho, né? Ele vê que eu continuo fazendo a mesma coisa. Ele vai acreditar? Ele não vai acreditar. Então a mudança tem que ser verdadeira. Ele nos vê como nós verdadeiramente somos. Continuando, pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existirem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os inimigos desencarnados. Igualmente devemos ter para os que estão desencarnados. A condição é a mesma, né? Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade. E que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao bem, ao caminho do bem, e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai os vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se também na grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Então tá aí a mensagem de hoje, né? Falando do amar os nossos inimigos. E para finalizarmos a leitura e o entendimento desse capítulo do Evangelho, eu divido com vocês um texto extraído do livro O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por diversos espíritos. E o item é o 83, Nossos Irmãos. Ele faz uma menção do capítulo 12, o item 5, que nós acabamos de estudar. E essa mensagem nos diz: um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas na verdade foram doentes, sofriam desequilíbrios da alma, que se lhes escravavam no ser quais moléstias ocultas. Praticaram delitos, sim. Hoje, entretanto, procuram ter a companhia, sonhando renovação. Amaram, ignorando que o afeto deve estar vinculado à harmonia da consciência, e amargaram terrível secura em labirintos de sombra, e a suspirarem agora pelo orvalho da luz. Eram sovinas e sonegaram o pão à boca faminta dos semelhantes. Contudo, pretende contigo o reingresso na escola da caridade. Se estamos juntos, é para nos ajudarmos, é para servirmos de apoio. Não é assim? Não estamos aqui por acaso. Nada na vida é ao acaso, tudo tem um propósito. Acreditavam-se em regime de exceção, quando o orgulho lhe assoprava a mentira. No entanto, após resvalarem no erro, refugiam-se em tua fé, anelando refazimento. Renderam-se às tentações
e foram pilhados na armadilha do mal. Todavia, presentemente buscam-te os olhos e apertam-te as mãos, ansiando esquecer e recomeçar. Não lhes fites o desacerto, alimenta-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer depois da loucura, nem cortarias a pele em cicatrizes recentes. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Rende, pois, graças a Deus, se já podes prestar auxílio, porque se chegastes ao grau de restauração em que te encontras, é que de certo alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Albino Teixeira. Então, que possamos refletir sobre essa mensagem, né? E principalmente na parte que fala que enfermos graves da alma todos nós fomos, e se ainda não somos, né? Mas que se hoje chegamos à condição, né, de entender, de olhar para o nosso irmão, de praticar a caridade, né? É porque alguém com certeza caminhou ao nosso lado. Como ele nos diz, alguém caminhou pacientemente contigo, com muito amor e com muita coragem. Que possamos ter esse amor e esta coragem para caminhar ao lado desse irmão, que ainda não entendeu, mas que cabe a nós ajudá-lo. Fiquem com Deus e boa semana a todos.